E o nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Está no capítulo 37 do livro Vinha de Luz, Orientação. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos do aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quião de paz relativa que o Mestre lhe conferiu, cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. E o que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueça de verificar se já atendeste a isso. Chico Xavier já dizia isso pra gente, né? Segredo para a felicidade aqui nessa vida. Segredo para a gente ter uma jornada boa, tranquila nessa vida. É claro que a felicidade no Livro dos Espíritos é resumida em 3 aspectos. Posse do necessário com relação à vida material, fé no futuro e consciência tranquila com relação à vida futura. Tá. Mas o Chico fala assim que o segredo, se ele pudesse dar um conselho, ele fala: trabalhe, ocupe o seu tempo com um trabalho que seja edificante, trabalho que seja bom. E não esqueça também, né, que trabalhe, vírgula, mas cada vírgula significa as pausas para repouso, que a gente precisa também. Então a gente precisa aprender a aproveitar o nosso tempo de trabalho e também aprender a aproveitar o nosso período de descanso e de férias. Um dos livros mais recentes, escrito pelo espírito Hermance Dufour, que se chama Um Terço da Vida, ela vem chamar a atenção que o espírita está precisando também sentir de novo o prazer de estar andando de mãos dadas com o cônjuge, com a companheira, companheiro, sentir o prazer de estar mais com os filhos, na hora de fazer uma viagem também, mas fazer uma viagem se desligando do trabalho, porque muitos dos espíritas que a gente conhece, eles abdicaram realmente de sua vida quase por completo para se dedicar à tarefa para a qual abraçaram. Então ele vem falar também para a gente, tem que aproveitar os momentos de lazer também. Mas ele vem trazer aqui para a gente como orientação, né, já que a gente tem irmãos ansiosos por orientação nova, ele vem falar que procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu, cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito. Então é interessante, eu já vivi isso, né, em alguns momentos, né, de uma determinada companheira falar assim: você faz parte da direção de determinado trabalho? Bem, eu vou botar assim, da instituição. Eu sou um membro lá da diretoria da minha instituição. Por você ser membro da diretoria, eu queria muito fazer isso. Não, peraí, esse trabalho é de fulano. Então, eu fui convidado para participar, eu sei que isso aí é uma coisa temporária, é só uma maneira da gente estar tomando decisões, tentando ajudar a tomar decisões de maneira coletiva, mas eu tenho minhas atividades, eu não vou falar das atividades dos outros, é cada um no seu quadrado, cada um respeitando o trabalho para o qual foi designado para fazer. E é interessante o seguinte, né, pelo menos eu me baseio muito, me espelho muito no trabalho que é realizado, vou falar o nome, no Centro Espírita Leon Denis, né, que fica em Bento Ribeiro, que lá é a mesma pessoa e são as mesmas pessoas, mais ou menos, que estão fazendo o mesmo trabalho há 20, 30, 40 anos. Então, por exemplo, a pessoa está responsável pelo curso do Livro dos Espíritos. São as mesmas pessoas, porque quanto mais tempo você fica,
mais você vai sentir a necessidade de se aprofundar e de aprender coisas novas, de maneira que daqui a um tempo você vai estar com uma bagagem, né, e também a intuição, sintonia com os espíritos também muito boa. Então o que acontece? Essa coisa de ficar trocando toda hora, fulano de função, acaba que todo mundo aprende a fazer um pouquinho e não aprende a fazer nada com excelência. Semelhante àquela pessoa que às vezes faz um montão de curso universitário e no final das contas acaba nem desempenhando nenhuma tarefa profissional relativa ao curso que se formou. Então ele vem falar para a gente aqui, ó, pelo menos, né, o que a gente conta? Os negócios que dizem respeito, trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Então é interessante, né, que a gente começa a observar as tarefas e fala, onde eu vou me enquadrar nisso aqui, aonde eu posso ajudar? Vou tentar ajudar nessa área aqui. Escolher aquela área, abrace aquela área com todo o seu fervor, procure colocar a sua melhor energia, mas daqui a pouco começa a olhar a área que o outro já está fazendo e quer também de repente fazer, ou acha que faz melhor do que o outro, ou realmente faz melhor do que o outro, mas quer interferir. E é o seguinte, né? Às vezes a gente vai afastar o outro de um trabalho, esquecendo que aquele trabalho é a âncora dele. Se ele perder aquele trabalho, de repente ele se desequilibra até na vida dele. Isso a gente está falando com relação a qualquer círculo religioso. Qualquer círculo religioso. Vamos procurar, né? Primeiro, escolheu o lugar para trabalhar? Escolheu. Procure se inteirar de todas as responsabilidades desse trabalho. Procure fazer aquilo que for de melhor que você puder ao seu alcance para poder estar proporcionando que esse trabalho corra bem. Se tiver que interferir em outros trabalhos de alguma maneira, interfira para ajudar sempre. Mas também está sabendo se colocar naquela posição de, ó, é uma sugestão. Se você quiser fazer, tudo bem. Se não quiser, estamos aqui para ajudar. E não ficar tecendo críticas aos outros companheiros que não estão conseguindo desempenhar dentro daquilo que você acha que seria o razoável, né? Porque aí ele vem dizendo para a gente logo em seguida, aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende os desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana, né? Então vamos lembrar que, por exemplo, Paulo de Tarso, ele era tecelão e ele jamais deixou de ser tecelão. Aliás, tinha lugares que, assim como Jesus, que dizia que não tinha uma pedra para usar como travesseiro, não tinha onde parar, né? Paulo de Tarso também não. Ele chegava num lugar como tecelão, produzia, vendia tapetes, né, com o trabalho dele digno, e nos momentos de folga, né, qualquer momento que dava, ele estava ali utilizando para poder cumprir a missão dele nas 3 viagens que ele fez, né, para divulgar, até levar o evangelho até Roma. Então o que acontece? Ele bota aqui, ó, o que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. Está fazendo a tua parte, né? É gotinha de água no oceano, mas se você não fizer, vai faltar uma gotinha de água no oceano. Algumas pessoas vão deixar de ser beneficiadas daquela gotinha de água no oceano. Vai ser substituído por alguém? Provavelmente vai, que ninguém é insubstituível. Tranquilo. Mas pelo menos a gente coloca na cabeça, cumpre a sua obrigação, né? Esse não vai ser pesado para ninguém. Gente, essa coisa que só de não ser pesado para alguém, de trazer perturbação para alguém, já é uma vitória grande, né? E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Então ele fala para a gente, ó, antes de ficar buscando orientação, tanto de encarnado como de desencarnado, né, através das nossas orações, da intuição, através de conversar com alguém, né, sobre primeiro, está fazendo a sua parte, né? Eu estive pensando agora nesses dias, né? Por que eu tenho feito esse trabalho aqui de interpretação do Emmanuel? Em primeiro lugar, porque é um desafio do espírita disciplinar o estudo todos os dias. Em segundo lugar, que se está sendo bom para mim, vai ser bom para mais alguém, né? Mas de maneira nenhuma eu consegui visualizar qualquer interesse de promoção, até porque, que tipo de promoção? Qual seria a intenção disso? Não tem o menor sentido, não tem o menor interesse disso. Aliás, conforme a gente vai falando aqui, a nossa responsabilidade aumenta, porque
As pessoas estão vendo o que a gente está falando e comparando com nossas atitudes, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.